Existem lugares no mundo onde as pessoas vivem mais e melhor. Mas o que eles têm em comum? A água. Cientistas analisaram amostras da água destes locais e descobriram que ela faz a diferença na vida das pessoas. Uma água pura, rica em minerais e com pH alcalino, que traz diversos benefícios à saúde. Os cientistas afirmam: esta é a água ideal. Agora veja, se mais de 70% do corpo é água, você já se perguntou qual a qualidade da água que você bebe? Uma água, para ser boa, tem que ter um pH acima de 8, pelo menos. Porque a água ácida vai acidificar teu corpo. Se você muda a ecologia corporal, as doenças vão embora. Uma doença não consegue permanecer num corpo ecologicamente saudável. Tá? Nós vamos acidificando ao longo do tempo. E todas as doenças degenerativas e crônicas, inclusive o câncer, só se manifestam em meio ambiente ácido. Eu acho que no momento que você perdeu a sua autonomia, você perdeu a sua cognição, você perdeu a sua audição, você perdeu a sua visão, você perdeu a sua mobilidade, a vida não tem mais graça. Se você quiser melhorar o meio ambiente do teu corpo para não produzir câncer, a primeira providência é alcalinizar o corpo. E uma delas é tomar água. Lembre que teu corpo é 70% de água. Você está fazendo uso de uma água errada? Então o peixe, que no caso é a cela, está num aquário doente. Não é a causa da hipertensão. Normalmente a causa da hipertensão é a esclerose, que esclero quer dizer duro, é a esclerose dos vasos. O vaso endurece e aí ele não tem a mesma elasticidade que tinha antes. Câncer não consegue crescer num ambiente alcalino. Para o câncer desenvolver, precisa de acidez. Ele regula o metabolismo do cálcio no organismo. Ele é que fixa cálcio onde deve haver e elimina cálcio onde não deve haver. Então, as calcificações de coluna, as calcificações das articulações, as calcificações das artérias ocorrem por esta carência de magnésio. As calcificações dos rins, oxalato de cálcio, cálculos, pedras de oxalato de cálcio nos rins, é falta de magnésio. Basta dar magnésio para o paciente que ele derrete esses cálculos renais. Cada vez que você respira, um pouco do oxigênio teu se transforma em radical livre. Tá? 6% em média. Mas a média que nós temos hoje, por causa da poluição, agrotóxico e um monte de venenos, a gente tem muito mais oxidante do que tinha antes. O pH do sangue é 7,35 a 7,45. Esse é o pH sanguíneo. Quando eu tomo uma água que tem um pH abaixo do meu pH sanguíneo, eu vou ter que pôr o meu corpo para trabalhar só para equilibrar o pH. Uma criança que toma um copo de refrigerante, ela tem que tomar 32 copos de água boa só para anular o prejuízo. A água, para ser boa, tem que ter um pH acima de 8, pelo menos. Água determina doença, água determina a saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Não é impressionante? Será que em algum lugar deste planeta poderia existir uma água que guarda em si a memória de vida, transmitindo e oferecendo saúde ao invés de doenças? Cientistas conseguiram identificar essa água em vários lugares do planeta, onde as pessoas vivem acima da média com muito mais saúde. Doenças que o Ocidente e grande parte de toda a humanidade sofrem, lá nunca chegaram. Exames laboratoriais demonstraram as qualidades únicas dessas águas, porém, continuariam a ser privilégio daqueles que lá residem. Se você quiser melhorar o meio ambiente do teu corpo para não produzir câncer, a primeira providência é alcalinizar o corpo. Uma água mais alcalina, ela vai facilitar outras reações no organismo, também facilitando a recuperação. De enorme importância no uso do dia a dia, todo mundo devia tomar, porque os alimentos hoje estão pobres em magnésio. Mãe, nós temos doutorado em magnésio. Então você vai fazer um doutorado, doutor em magnésio, para termos a importância. Ele tem a impressionante quantidade de 450 funções documentadas no nosso organismo. Nós podemos dizer que não é possível a vida sem uma quantidade adequada de magnésio. Está presente no cérebro, as unhas dos pés. É uma coisa que pouca gente sabe. Existe uma reserva óssea disponível até os 55 anos. Quer dizer, os ossos têm uma espécie de cofre e liberam
Ali no caso de uma emergência, uma noite em claro, uma cirurgia, um acidente. Então, 10 gramas de magnésio estão disponíveis ali. Provou no livro dele, mas provou que o indivíduo usando uma quantidade suficiente de magnésio, correntemente, a vida inteira, ele tem a possibilidade de ter câncer incomparavelmente menor de que quem tem carência de magnésio. Estresse seu aciona magnésio. Resumindo, uma água então com pH alcalino faz muito bem. A água tem algumas propriedades dentro do corpo da gente. Como eu falei para você, nós podemos ter de 60% até 85% de água. Um bebezinho tem muito mais água do que um velho. A gente vai envelhecendo e vai desidratando. Em geral, nós precisamos para o homem em torno de 500 miligramas por dia. Seria a quantidade compatível com o cálcio, porque precisamos dos dois. Mas o magnésio tem que correr mais ou menos parecido com o cálcio. A maneira de fazer uma água reduzida, para ela ter antioxidante. Um muro, só colocando os tijolos, esquecendo a argamassa. O magnésio é o que está fazendo parte da história, porque ele vai participar justamente da estrutura óssea. Nós podemos dizer que não é possível a vida sem uma quantidade adequada de magnésio. One of the reasons modern medicine is so off base with magnesium is how they test it, and have been testing it for the last few decades with blood tests. Blood tests do not yield very much information about magnesium. Why? Because the body controls the level of magnesium very rigidly. If the magnesium in the blood drops just a little bit, you're going to have a heart attack. So the body will rob all the cells and tissues and the bones of magnesium and keep the blood constant. So if you do a blood test for magnesium, the cells could be empty, could be totally deficient, and you'll still have magnesium in the blood. Todos sabemos que a vida só é possível com a presença da água. No organismo, a água entre todas as substâncias é a mais abundante. É através da água e de suas propriedades que o nosso corpo mantém o funcionamento adequado. Uma água, para ser boa, tem que ter um pH acima de 8, pelo menos. Ele regula o metabolismo do cálcio no organismo. Nós podemos dizer que não é possível a vida sem uma quantidade adequada de magnésio. Fixa cálcio onde deve haver e elimina cálcio onde não deve haver. Uma água mais alcalina, ela vai facilitar outras reações. Estresse seu aciona magnésio. A maneira de fazer uma água reduzida, para ela ter antioxidante. A Timol nasceu para proporcionar o bem-estar às pessoas, colaboradores, distribuidores e, principalmente, aos consumidores dos seus produtos. Diante da vida atribulada dos dias atuais, dos hábitos de vida modernos e da poluição que coloca em risco o equilíbrio do planeta e a saúde das pessoas, o empreendedor Carlos Henrique Pereira resolveu agir e criar condições que pudessem ajudar a mudar essa realidade e seus efeitos. Foi assim que surgiu a Timol. Depois de muitos estudos e experiências, ele chegou a um produto inovador, o Silosimol, um super magnetizador de água que consegue eliminar o excesso de radicais livres do corpo, promovendo o restabelecimento dos órgãos afetados por alguma patologia. A partir daí, foi necessário criar uma estrutura que pudesse colocar o Silosimol acessível ao maior número de pessoas possível. Assim, a população teria um grande aliado na prevenção para uma boa saúde e também na ajuda ao tratamento de várias doenças. Inspirado na estratégia de marketing multinível ou de rede, ele criou também um sistema de trabalho próprio da Timol, com diferenciais relevantes para o sucesso de quem leva o bem-estar até o maior número de pessoas. Esse trabalho é feito por um agente importante, que é o distribuidor independente Timol.
Hoje, a Timol tem escritórios espalhados em regiões estratégicas de norte a sul do Brasil. São mais de 10 mil distribuidores que fazem chegar até os consumidores produtos essenciais ao dia a dia de qualquer pessoa. Além do Silocimol, a Timol ainda disponibiliza outros 3 produtos que seguem a mesma linha do bem-estar e da sustentabilidade. Conheça melhor os produtos Timol e você verá que não poderá mais ficar sem eles. Timol, vendendo saúde.